Profanação 10. O mundo invertido em Sete Além. Será que finalmente eu estava de frente a quem procurei por tanto tempo? Um ar gélido e penetrante saiu de dentro do casarão depois que a porta se abriu. Aquele ser de máscara que estava no final do alto da escadaria me encarava com seus olhos brilhantes e amarelados. Bem impactado com aquele ambiente, fiquei receoso de adentrar aquele local. Mas parecia que eu não tinha muitas opções, já que a porta não demorou muito e já começou a se fechar lentamente. Foi aí que tive que decidir: entrar no casarão e aproveitar aquela oportunidade para saber se aquele ser no final da escadaria era quem eu estava procurando, ou apenas desistir e talvez não morrer ali dentro, ou ficar preso para sempre, como aquele homem monstro que eu havia acabado de eliminar naquele local. Foi então que, segundos antes da porta se fechar, decidi entrar. Afinal, não tinha mais nada a perder e minha busca teria sido em vão, caso eu decidisse o contrário. Quando entrei, toda a luz que adentrava aquele casarão se foi. Fiquei em uma escuridão absoluta, mas ainda assim podia ver aqueles olhos brilhantes e amarelos olharem em minha direção. Pouco tempo depois, um corredor de fogo se acendeu nas laterais do tapete de sangue, onde eu pisava, e foi se acendendo até chegar no final da escadaria. Uma sensação cósmica e aterrorizante se infiltrou em minha alma, e de vista eu perdi aqueles olhos brilhantes no alto da escadaria, ao reparar no corredor em chamas. Aonde aquela criatura estaria agora? Sumiu? Será que pretendia me atacar também? Fiquei preparado para qualquer tipo de surpresa. Então que aí ouvi uma voz sombria e grave falar próximo às minhas costas. Devo dizer que estou impressionado com suas habilidades, mortal. Instantaneamente no reflexo olhei para trás, mas não conseguia ver nada. Ativei o bracelete para conter qualquer tipo de energia paranormal ao meu redor, mas senti uma força poderosa impedir que eu fizesse isso, e ao mesmo tempo o artefato se apagou. Logo, a voz falou novamente. Brinquedos de outra dimensão, magia negra, colecionador de criaturas místicas, além de um exímio combatente. Algo me intriga em você, criatura mundana. Foi então que senti um medo aterrorizante penetrar em meu coração, paralisando qualquer tipo de coisa que eu pensasse em fazer. Nunca havia sentido algo tão terrível em toda a minha vida. E foi aí que vi passar por mim espíritos vagantes, almas vingativas. Demônios surgiram das chamas e puxavam meus pés e minhas mãos. E aqueles olhos amarelos surgiram em minha frente, e uma máscara branca e refletiva feita de ossos dos médicos da antiga peste negra foi saindo na penumbra que estava ali perto. Devo dizer que estou intrigado com sua coragem mortal. Vir até meus aposentos sem ao menos uma possível defesa? Ao meu nível, chega a ser muito corajoso, se não muito tolo. Sabe ao menos quem sou eu? A pergunta havia sido uma intimidação, mas ainda assim respondi: porteiro de outras dimensões? Ele me olhou de uma forma estranha e um tanto enfurecido respondeu: porteiro? Acalmou-se quando passou a interpretar o que estava vendo. Entendo. Foi aquela bruxa velha que te mandou até aqui então? Talvez ele estivesse confundindo quem eu havia consultado para estar ali. Blanca passava longe de ser velha, ao menos em aparência. Ela era bem jovem. Mas ela me alertou do perigo de ele me confundir com algum intruso ou achar que a pessoa errada havia me mandado até ali. Ele me mandaria para a pior das dimensões e ficar preso por toda a eternidade. E foi nesse pensamento que retruquei: desculpe, senhor, mas acho que você está confundindo a pessoa que me mandou até aqui. Blanca não é velha e... Silêncio! Sua voz trovejou por entre os 4 horizontes do casarão e instantaneamente me calei enquanto ele respondeu: Blanca, velho do saco, bicho-papão, dentre outros nomes. Essa velha bruxa continua suas fantasias ridículas. Chega a ser patético.
se passando de aliada para cometer seus crimes e maldades o tempo todo. E parece que você deve ser mais uma cobaia de mais um de seus planos diabólicos. Agora, tudo faz sentido. A magia negra que você usou há pouco tempo fede mesmo a truques sujos daquela velha. Aposto que não mencionou que foi ela quem me aprisionou aqui, não é mesmo? Fiquei confuso por alguns instantes. Do que ele estava falando exatamente? Blanca havia comentado em nossa conversa que aquele ser era manipulador e que eu devia tomar cuidado com suas falácias, pois ele poderia me persuadir a ser uma de suas experiências e acabar aprisionado em qualquer lugar para sempre. Foi então que ele continuou sua história. Blanca, a bruxa que está lhe ajudando, também já fingiu me ajudar um dia. E hoje estou aqui por toda a eternidade, guardando por obrigação as portas das dimensões que tentam sobrepujar ou se infiltrar na realidade portal. O nome daquela bruxa, a qual você falou na realidade, é Cuca, uma das entidades mais poderosas entre os planos, e ao mesmo tempo mais maligna do que o próprio Lúcifer, o diabo. Há boatos de que ela mesma pode ser Lilith, a primeira das mulheres, ou filha da mesma. Ela mentiu o tempo todo para você, e eu vou lhe provar. Foi aí que ele esticou suas mãos com os dedos finos e longos, e com garras afiadas, e a magia de proteção de Blanca havia me dado apareceu novamente. Mas, dessa vez, ela queimava como fogo em meu pescoço. Vê isso, mortal. É um selo de maldição, não de proteção. Cuca planejou tudo isso desde o início. Ela costuma cometer maldades delicadamente calculadas. Seres das trevas não podem criar bênçãos. Então, como ela poderia criar um selo de proteção em você? Além de que, eu não conseguiria mover um dedo sequer contra você. Seres celestiais ou divinos são extremamente poderosos e estão no patamar mais alto de toda a hierarquia. Como eu, um reles ser das trevas, conseguiria encostar um dedo em você? Agora eu estava ainda mais confuso. Será que ele estava falando a verdade? Mas qual seria o propósito disso tudo? Então, de Blanca fingir me ajudar? Chegar até aqui, se ela já sabia de tudo isso? E se ela realmente havia feito isso com o porteiro? Aposto também que ela lhe ofertou uma criatura mística, dizendo para você que quando estivesse em perigo devesse usá-la em último caso, fazendo-lhe um pedido, e que se a criatura lhe julgasse digno, ela não o queimaria vivo. Pensativo agora sobre tudo o que ele havia dito, fiquei sem saber o que responder. Não precisa dizer mais nada. Já entendi tudo o que está vendo aqui. E assim, ele removeu a criatura mística de dentro de minha bolsa. E a Fênix o encarou. E ele a encarou de volta. Assim, ele começou uma conversa com a criatura. Aqui vai um recado para você, velha bruxa. O mortal a quem você enviou com o propósito de sacrifício para abrir mais um portal à sua busca da relíquia perdida em Sete Além não cumpriu sua tão desejada missão. Já que eu vou barrá-lo exatamente aqui e mandá-lo de volta ao mundo mortal. Mas parabéns por conseguir chegar tão longe e me encontrar. Porém, não será dessa vez que você conseguirá atravessar. E adeus. Neste momento, o porteiro expeliu da manga longa de seu manto um tipo de lança de ossos afiada e tentou enficar a estaca da Fênix. Mas algo não seguiu como planejado. Os olhos de Pingo começaram a se mover, saíram do artefato que eu havia os colocado e se lançaram contra os meus, entrando em meu rosto. Foi uma das sensações mais angustiantes que já senti. Uma dor terrível se infiltrou em mim e aquele selo amaldiçoado começou a se espalhar por todo o meu corpo, e uma sensação de queimadura também se alastrou por mim. A Fênix então gritou e explodiu em uma chama cósmica, e um fogo azul celeste tomou conta do ambiente, todo em um vórtex espiral pirotesco e gigantesco, e toda aquela chama se infiltrou em meu peito.
O porteiro, para se defender, desapareceu e apareceu no final da escadaria. Lá de cima ele falou: "Bruxa maldita! Jamais permitirei que atravesse para Sete Além." E assim, ele parecia estar conjurando um feitiço, já que um pentagrama verde começou a surgir em suas mãos. Mas logo foi contido pelo bracelete, que lançou-se contra seu braço e fixou-se, obrigando-o então a abrir um portal para o outro mundo. Inconformado, o porteiro tentava conter aquela situação, mas não conseguiu. A bruxa então telepaticamente falou comigo: "Sua oportunidade chegou. Atravesse para o outro mundo e vá atrás do monstro que tanto procura, a criatura que assassinou a sua amada. Agora, com os olhos místicos, você poderá enxergar tudo no outro mundo e com o poder da Fênix conjurar encantamentos. Mas ouça com atenção. As chamas irão se extinguir em até 1 hora, e é nesse tempo que você deverá descobrir como voltar, ou morrerá. Agora, vá e traga o artefato que também lhe pedi." E foi assim que corri em direção ao portal, e chegando próximo a ele, o porteiro se manifestou: "Não faça isso. Se entrar aí não conseguirá voltar, e com certeza morrerá. Ela está usando você. Não existe volta. É uma passagem só de ida." Foi então que respondi: "Não pretendo voltar. Apenas cumprir a missão de acabar com o monstro, ou os monstros, que atravessam para a nossa realidade, e fazer o que bem entendem quando querem. E isso vai acabar agora. Mas obrigado pela ajuda e adeus." E assim atravessei o véu para o mundo invertido. O porteiro então disse suas últimas palavras: "Coragem ou tolice, eu já não sei mais. De qualquer forma, tome isso." E assim ele me jogou sua máscara da peste. "Você vai precisar. Enquanto estiver com ela em seu rosto, estará invisível aos olhos negros e ao The Big Eye. Mas se removê-la, eles poderão te ver. Então, tome cuidado. São criaturas monstruosas. E para voltar basta destruir a máscara. Se você conseguir, é claro." E foi assim que o portal se fechou. Agora eu estava em um mundo totalmente desconhecido, onde tudo era sombrio. Névoas brancas esvoaçavam por entre todos os locais e um mar gélido e cinzento vagava por tudo. Avistei alguns seres humanoides, pálidos e com órbitas negras no lugar de seus olhos, vagando por entre as penumbras. Quando olhei para cima, o céu trovejava em tons vermelhos e nuvens escuras e nubladas cobriam tudo. E bem no centro havia um enorme olho sinistro que observava tudo. Ele parecia estar se virando em minha direção. Foi quando lembrei do que o porteiro havia acabado de me falar sobre a máscara, e imediatamente a coloquei no rosto. Agora, assim começou para mim uma nova jornada, e desta vez eu estava em outro mundo, o mundo invertido de Sete Além.